Voa Coruja volta agora com duas beldades, duas nobrezas, né? Maravilhosas. Doutoras, por favor, se apresenta. Eu me chamo Railde Bontadini e sou nutricionista integrativa. E eu me chamo Bianca, sou médica veterinária integrativa. A minha voz é diferente porque eu sou deficiente auditiva oralizada. A perda de audição é só auditar. Então, vocês já sentiram o que ela falou? Você não é deficiente auditiva, ok? Mas é o que todo mundo chama. Então, aqui não tem rótulos, diagnóstico não me define. Então, ela justamente falou, eu sou além, não é verdade? Então, a gente vai falar agora nessa entrevista maravilhosa, a doutora Railde Bontadini, já falo o nome, é Bontadini, e a Bianca Grilo, olha só. E esse tema é maravilhoso, porque ele é a transformação que desconforta, né? Então tudo isso que traz hábitos, presença, coragem para mudar, não é verdade? Tem que ter coragem, né? Então tem que acreditar, não é verdade? Sim. Doutora Railde que fala assim, o Deus não é o Deus do impossível, ele é o Deus do possível, não é verdade? Sim. Isso é muito forte. E agora a gente vai falar sobre essas questões todas, porque a Railde, ela traz um método que é corpo nobre, né? E a gente viu a palestra dela maravilhosa, que conecta os hábitos, a alimentação, a emoção, o estilo de vida e essa individualização. E a Bianca traz muita experiência dessa questão auditiva, dessa perda da audição, que levou a um rótulo que ela mesma fala, isso não me define, não me limita, né? Que é essa escuta que vai além dos sons, da presença, de tudo que ela trouxe para uma consciência do tutor, que ela que traz a clínica multiespécie, né? O PET junto com a família e todas essas questões. Então, eu queria perguntar agora para a doutora Rai, né, querida, que todo mundo chama assim carinhosamente, a nobreza, o que o hábito biológico, né, o que isso, a informação, todas essas questões que traduz o comportamento, o que significa esse método corpo nobre? O método Corpo Nobre, ele surgiu para desconstruir o que o que existe dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso ambiente. Então, vamos começar por 10 passos, o Corpo Nobre. O Corpo Nobre, ele desconstrói utilizando a consciência alimentar, promovendo uma atenção plena, mostrando para o paciente que ele precisa ter responsabilidade nas suas escolhas e não terceirizar. Então, o método Corpo Nobre, ele mostra para o paciente que ele precisa ser nobreza. E o que é ser nobreza dentro do método Corpo Nobre? Ser nobreza dentro do método Corpo Nobre é ser a sua melhor versão. E como isso é possível? Mudando seus comportamentos todos os dias. E a gente escuta isso na primeira consulta. Então, Nutri, eu separo as minhas refeições no domingo à noite, então a gente já conhece toda essa história, toda essa linha, mas não sustenta na quarta, na quinta, na sexta. Então, o Corpo Nobre desconstrói o que você construiu durante toda a sua vida, respeitando a biologia. Então, como que a gente faz isso dentro do método Corpo Nobre? Trazendo aí uma metáfora do James Clear, dos hábitos atômicos. Vamos falar de uma metáfora do cubo de gelo. Então, o que é o corpo nobre? É mostrar para o paciente que os processos você vai iniciar, mas você vai piorar, mas se você continuar naquele processo, os resultados vão chegar. Então, pensando um pouquinho na metáfora do cubo do gelo. Então, a gente deixa em uma sala congelada um cubo de gelo na temperatura de -4 e vamos monitorar esse cubo de gelo e reduz aí a temperatura para -3. Você volta lá e esse cubo de gelo está da mesma maneira.
E aí a gente começa a fazer a comparação dentro do método Corpo Nobre. O paciente sai da clínica, depois de uma semana, ele diz: nada mudou, e já quer desistir. Então, o Corpo Nobre mostra para o paciente que ele precisa ser gentil. O método Corpo Nobre mostra que ele precisa entender que ele precisa trazer uma nutrição, uma correção metabólica. Sem correção metabólica, não há emagrecimento. Então, o método Corpo Nobre mostra o que ele precisa fazer de melhor no seu dia a dia. E ele vai precisar repetir isso várias vezes. Então, pensando aí na metáfora do cubo de gelo, a gente reduz para -2 e nada acontece. Depois de 15 dias, o paciente manda a mensagem dizendo: Nutri, né? Por isso que tem o método Corpo Nobre, porque o paciente ele precisa de uma personal diet e eu sou uma personal diet ali na palma da mão do paciente e eu mostro para ele: está tudo dentro da normalidade, continue, eu só preciso que você faça 1%. Então, é acolher, o método Corpo Nobre é acolhimento, é tratamento humanizado, é mostrando para ele que ele é único e ele precisa fazer acontecer 1% ao dia. Então, o paciente depois de 15 dias, mas eu não consegui ainda beber 3 litros de água, mas vamos beber 1? Então, a gente vai melhorando todo esse comportamento e desconstruindo o que foi construído nele durante toda a vida dele. Então, a gente volta para o cubo de gelo, -1, e você fica decepcionado, né? Em uma sala congelada, mantém ali aquele cubo de gelo intacto. Então, a gente decide zerar. Então, quando que vai chegar o momento de enxergar o tratamento do método Corpo Nobre? É quando, doutor Bonanza, alguém te olha e fala assim: nossa, do nada você mudou? Nossa, do nada você está diferente? O que você está fazendo? É aí que o paciente começa a perceber que ele está no caminho e que toda essa desconstrução vai demorar dias, mas os resultados vão chegar. Então, a gente precisa zerar. O método Corpo Nobre é zerar o que foi colocado dentro da sua memória em questões de que aquele alimento, né, o pão, o leite, os doces, não tem nada a ver comer e se você sempre comeu. E o método Corpo Nobre é para mostrar para o paciente que ele não é todo mundo. E a gente também escutou isso muito da nossa mãe. Você não é todo mundo. Então, o método Corpo Nobre, ele traz isso para o paciente: ninguém é igual a ninguém. Deixa seu marido comer, deixa seu filho comer, o tratamento é com você. Então, o método Corpo Nobre resgata essa parte esquecida, esse autocuidado. Então, o método Corpo Nobre é consciência, é responsabilidade biológica, planejar, porque muitas das vezes o paciente tem a organização, mas ele não consegue fazer o planejamento, então o método Corpo Nobre surgiu para isso. Mas antes do método Corpo Nobre, eu só aplicava 3 passos, que era a consciência, que era a personal diet e que era o plano alimentar. Olha, você precisa comer essas calorias aqui, seu corpo precisa disso. E após, né, conhecer a USE, eu aumentei aí mais 7 passos que fez toda a diferença na vida do método Corpo Nobre. Então, vamos pensar na metáfora do cubo de gelo, assim é o método Corpo Nobre na vida do meu paciente. A primeira semana ele quer desistir, muitas das vezes no dia seguinte ele já manda a mensagem, porque ele não viu o resultado, ele finaliza o tratamento enxergando que ele zerou aquele comportamento. E para isso precisa de um acolhimento, e o método Corpo Nobre veio para acolher e trazer a solução. Muito bom, olha só, quanta sabedoria. E hoje, nos tempos modernos, onde a ansiedade toma conta, né, a síndrome dos pensamentos acelerados, o imediatismo, tudo isso, e agora com as canetas mágicas, tudo quer para ontem. E você está trazendo aqui um ponto muito favorável para esse novo momento, que são as pessoas que estão tendo recorrência e rebote.
Porque eu não sou contra o peptídeo, não sou contra os bloqueadores, tá? Mas se a pessoa não entender que precisa passar por etapas, e essas etapas vêm, como você falou, esses 10 passos, o rebote vai acontecer, Sim, como aconteceu com a cirurgia bariátrica. sim, E hoje a gente já está recebendo pacientes que fez tratamento com as canetas mágicas e está voltando ao reganho. Por quê? Porque não passou por isso aí. E isso faz toda a diferença, porque quando você sedimenta, você solidifica, você muda a questão da consciência corporal e todos os hábitos e tira essa informação pré-registrada, ele não volta a ter ganho, ele não volta a rebote, né? Então, o depoimento do seu cliente, do seu paciente, falando: "Isso aqui mudou a minha vida". Esse sim, método nobre a nobreza, né, que você traz, tudo isso aí, muda completamente essa visão e tenha certeza, hoje, com esse imediatismo, vai bater na tua porta muitos pacientes que emagreceram rápido demais com as canetas mágicas e voltaram a ganhar. O rebote está já voltando, já, a conta já está aí, sim, e assim como a bariátrica, isso também. Então, se a pessoa hoje que vai fazer um tratamento e que quer usar e precisa de um imediatismo, ok, mas pensa no método nobre como uma grande escala para ele poder adaptar o processo e não ter o reganho, e não ter o rebote, porque sim. muda tudo. Porque até com a tisapartida, com todos que está vindo, a ritapartida, você pode fazer um processo homeopático lento. Não tem, a gente fala que o menos é mais. E esperar e plantar, você tem uma outra colheita. É lógico que a metáfora do cubo aí, muitos querem, pensam em desistir, né? Mas esse suporte é a grande diferença. Precisa desse Esse suporte. suporte. Inclusive, nos 10 passos, na letra N, né, eu coloco muito bem claro para o meu paciente: eu não estou proibindo você de comer nada, eu não quero que você eh, faça nenhuma restrição. Eu Uhum. preciso preparar eh, toda essa questão comportamental do meu paciente, fazendo um recordatório alimentar ali no, Uhum. no sexto passo. A gente precisa fazer um levantamento, quais são os hábitos dele. Então, o método Corpo Nobre não restringe, eu não retiro nada do paciente, Uhum. mas eu considero a alimentação do tipo sanguíneo, que faz toda a Toda a diferença, né? diferença, Isso é sim. verdade. Então, a gente não restringe, não proíbe, e de repente o paciente ele já começa a retirar. Então, a gente melhora a nutrição, a gente melhora os alimentos dentro do método Corpo Nobre. Muito bom. Restringir não faz parte do método Corpo É. Nobre. A E, negativa, né, já é uma objeção. e o que significa Corpo Nobre? É claro que o padrão ouro também tem que Uhum. permanecer. O método Corpo Nobre significa, olha só, conduta nutricional. Bacana. Então, eu faço uma conduta nutricional, Uhum. desde o primeiro passo até o 10º passo, entregando ali para ele um certificado da primeira etapa do tratamento nutricional até a conclusão do 3º passo. Muito bom, muito bom. Doutora Bianca, o que a surdez, tá, lhe ensinou sobre a escuta que muitos profissionais ouvintes talvez tenham esquecido? É uma pergunta muito profunda, muito diferenciada também. Pode é Brasil tem ouvir o mundo, mas aprender a escutar dentro do som, através de como eu percebo o mundo. E essa percepção foi através da convivência com os animais, porque eu tentava entender a comunicação dos seres humanos. Os animais só me ensinavam outra forma de comunicação. Eles me ensinavam a presença que os seres humanos não tinham. Então, através disso, eu fui me aprofundando, me curando, convivendo. E aí eu comecei a, a olhar para ao Heitor e eu percebia que eu tinha muita dificuldade na conversa que passava despercebida. Ou então as palavras chegavam muito mais incompleta. Mas os animais sempre mostravam pra gente a presença é a coisa mais importante da vida. E eles também ensinavam que o agora é o presente, não é o passado e não é o futuro.
E por isso que muitas pessoas acabam se desenvolvendo ansiedade, depressão, porque tem muito pensamento acelerado, porque pela falta da presença. Muito bom. Hoje como é essa diferença entre aplicar uma técnica e sustentar um espaço de presença terapêutica, integrando esse sistema no cuidado e essa rotina entre o animal, o tutor e o ambiente? Apenas observando. E eu tenho mais sensibilidade, muito mais ajustado. Porque assim, quando eu percebo que o animal tem alguma coisa além da comunidade, além da queixa principal, eu aviso o proprietário. Porém, muitas vezes o proprietário não está focado para aqui, porque uma coisa acaba levando outra. Vamos supor que o paciente está com problema de coluna, mas esse problema de coluna é consequência do problema do quadril, porque a supercarga pode ir desequilibrando e vai jogando todo o peso na frente, ou para a direita, ou para a esquerda. E eu aviso isso pro proprietário. Só que às vezes eles ficam assim, meio, tipo assim, o que ela tá falando? O que uma coisa tem a ver com outra? Eles ficam realmente confusos. Mas se você traz uma clareza, mostra na prática o que está acontecendo com o animal, aí depois eles vão conseguir compreender e falar assim, é verdade, doutora, você tem ação. E aí, a partir da consulta, da explicação, da orientação, o paciente começa a mostrar um sinal muito mais evidente que sempre intervirá. E o proprietário começa a prestar mais atenção. Tudo isso através da presença. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para as duas, tá bom? Como distinguir o desconforto de uma mudança de sinal e a estratégia precisa ser interrompida ou revista? Numa fala direta de vocês, conversando por você. Depois pergunta de novo. Como que você precisa recalcular a rota e a estratégia precisa ser interrompida da técnica que você utilizou e você precisa fazer uma revista sobre o processo? Então, assim, você vai apresentar um protocolo de forma integrativa para o proprietário. A gente tenta mostrar aquele resultado. Se aquele resultado foi evidente, a gente segue em frente, porque tá dando tudo certo. E você não apresenta o resultado que a gente espera. A gente precisa ir para uma outra alternativa. E como que eu faço isso? Conversando com o proprietário, passando uma nova orientação. Porém, eu sempre tento pegar. Se não der certo, X, a gente precisa ir pro Y. Aí eu explico o porquê disso. Porque o X não deu certo. É justamente porque estava faltando alguma coisa naquele tratamento que foi protocolado. Agora o paciente vai pro Y. A gente abre o file entregue. Por exemplo, o paciente veio me procurar. O paciente não, o proprietário veio me procurar para fazer a acupuntura. E o paciente com problema de quadril. E isso também leva a uma fraqueza muscular. O joelho, o quadril. E o animal vai ter mais dificuldade para levantar. Mas a acupuntura não é indicada para esse caso. E mesmo assim, se o proprietário fizer questão de fazer a acupuntura, eu falo, ó, vamos tentar. Mas eu não te garanto que vai trazer resultado. Por quê? Porque tem indicação maior para a fisioterapia. Porque ela vai habilitar o paciente a trabalhar com fortalecimento muscular e também o equilíbrio com alteração motor. Então, ou seja, tem que tratar o pet e o tutor. Exatamente. Muito bom. Rai, quando que você precisa reavaliar e recalcular a rota? E agora a gente está chegando ao final do podcast e eu queria que você finalizasse com uma mensagem. Eu recalculo a rota realizando ajustes e a soma, realizando o meu papel de personal diet. A mensagem final? Sim. A mensagem final, desculpa. Para todo nutricionista, profissional da saúde, pessoas que vão assistir esse podcast,
a sua essência como nutricionista integrativa, criadora desse método nobre? Não desista, 1% ao dia, isso em 30 dias, você irá apresentar 7 horas de autocuidado. Seja uma nobreza e um nobre. E entenda, sabe o que é uma nobreza e um nobre? Seja a sua melhor versão. Você pode ser melhor do que você foi ontem. Onde eles te acham? Na rede. Railde.nutri. Doutora Bianca, uma mensagem final para as pessoas, a família pet multiespécie e o profissional da veterinária que pode aprender com você por um convite que eu vou fazer daqui a pouco. Os animais, eles absorvem nossas dores físicas, feridas emocionais e nossos sentimentos. E isso pode se manifestar em sintomas e comportamento dos animais. Também eu espero para você precisar acessar em você. E também eu espero da sua própria dor. E eles têm o nosso compromisso de cuidar, de orar para dentro de você, curar o que dói e voltar para o amor através da presença. E esse é uma cobrança dos animais para a gente se transformar através do amor, do despertar e da expansão da consciência. Que coisa linda, hein? Tocou o coração, não foi? Você sabe que eu sou chorão. Então vai aqui um convite para as duas doutoras. O portal Origem 58 já foi aberto e agora o portal para escritores magistrais. Eu quero convidar vocês, as duas. Rai, prepara uma aula, tá? Para os alunos da USE e o portal para escritores, e eu vou sugerir Corpo Nobre, Hábitos, Alimentação Emocional e Reorganização do Estilo de Vida. Faz sentido para você? Faz sentido. Então aceita essa proposta? Eu aceito. Muito bom. E transformar esse capítulo em um livro autoral com a editora Perezin, ok? Não, já. Já está? Já convidei, Ah. já o projeto. Eu já queria já sair daqui hoje com o meu livro. Já está anunciado e profetizado. Biologia importa mais e considerar a alimentação do tipo sanguíneo com certeza faz Maravilha. toda a diferença. Doutora Bianca, eu quero convidá-la para você preparar uma aula, tá? Tanto para a USE quanto o portal para escritores magistrais. E o tema, escutar além das palavras, presença, ambiente e cuidado integrativo multiespécie. Faz sentido para você? Faz. Então vocês estão convidadas oficialmente a botar o curso de você, preparar o seu livro desse capítulo junto com a editora Perezin, ok? Obrigada. Gratidão a vocês. Gratidão. Fiquem aí que tem mais convidadas maravilhosas, profissionais de saúde, trazendo as suas vivências, trazendo a sua história, trazendo o seu livro.